Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo. E nós estamos aqui numa série a respeito das três plenitudes, né? As duas primeiras lives a gente viu aqui uma base, né, a respeito que nós somos da família de Deus, né? E que nós somos uma casa espiritual, né? Um edifício espiritual. Se você não assistiu as outras duas, assista, né? E hoje nós vamos começar a falar a respeito da plenitude do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. E se você está com a sua Bíblia aí na sua mão, eu já peço para você, abra a tua Bíblia comigo lá na carta aos Efésios. Abra lá comigo na carta aos Efésios, tá? Vai lá. Lá em Efésios, eu quero começar lendo com você Efésios 3, tá? Lá no versículo de número 19, vai lá comigo. Efésios 3, lá no versículo de número 19, a Bíblia diz assim, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui a Bíblia fala sobre a plenitude de Deus, que vai ser a última que nós vamos ver. E aqui também Efésios 4, versículo 13, Efésios 4, 13 diz assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade da estatura da plenitude de Cristo. Aqui a Bíblia fala em Efésios 4, 13 a respeito da plenitude de Cristo. E aqui em Efésios 5, 18, onde nós vamos iniciar hoje, onde vai ser a nossa base, que é hoje a plenitude do Espírito Santo, Efésios 5, 18 está escrito assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha isso, enchei-vos aqui é a plenitude do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo ele não está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele não está falando sobre a habitação do Espírito Santo. Mas ele está falando sobre sermos cheios do Espírito Santo. A gente tem que entender isso. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo habitar dentro dela, mas ela pode não estar cheia do Espírito Santo. E nós precisamos ter essa compreensão. Em primeiro lugar, vamos ler aqui de novo o texto, ó, o versículo, Efésios 5, 18, ó. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução. Dissolução é perda, vinho no qual há dissolução, essa embriaguez não é apenas de bebida alcoólica, mas é tudo aquilo que é mundano. Tudo aquilo que enche o ser humano de ódio, raiva, prostituições, lascívias, luxúrias, vinho no qual há dissolução. Tudo aquilo que o sistema do mal nesse mundo embriaga a alma do homem, embriaga a alma do ser humano. Né? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Guarda-me essa palavra, tá? Que no final, acho que de hoje, na próxima live, eu vou me lembrar desse versículo com você. A Bíblia é uma ordem para nós. Não se embriaguem no vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Agora, no início, eu vou ler com você algumas passagens na Bíblia que falam não a respeito do batismo, não a respeito da habitação do Espírito, mas de sermos cheios dele, né? Vai lá comigo em Lucas, no capítulo de número 4. Ó. Vai lá comigo. Lucas, capítulo de número 4. Aqui fala do Senhor Jesus após o batismo dele no Espírito Santo. Ó. Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. Jesus cheio do Espírito Santo. Olha isso, gente. O Senhor Jesus, ele estava cheio, ele era batizado com o Espírito Santo aqui. Mas aqui a Bíblia enfatiza que ele estava cheio do Espírito. No decorrer dessa live de hoje, talvez na próxima, você vai entender isso. O que é ser cheio do Espírito e como sermos cheios do Espírito Santo. Aqui a Bíblia diz que o Senhor Jesus não fala a respeito do batismo dele aqui, mas está falando sobre ser cheio do Espírito. Sermos cheios do Espírito Santo. E também, vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vai lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Lá no versículo 4. Atos 2, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha isso. A Bíblia diz aqui que todos os que estavam reunidos naquele lugar, na descida do Espírito Santo,
Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, porque essa é uma promessa do Senhor, né? Onde Deus ele prometeu lá no livro de Joel, aonde essa promessa começou a se cumprir aqui, aonde Deus falou: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? E a Bíblia diz aqui que os cristãos começaram a buscar, e a Bíblia enfatiza que todos, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios, né? Ainda, Atos capítulo 4, lá no versículo de número 8, Atos 4, verso 8, diz assim, ó: então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha isso, mais uma vez a Bíblia enfatiza isso. O apóstolo Pedro, ele estava ali cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo governando totalmente as emoções, o querer, a vida dele, né? E a gente vai compreender aqui já como ser cheio do Espírito Santo. E ainda, Atos capítulo 6, lá no versículo 3, Atos 6:3 diz assim, ó: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito. Olha isso. Eu preguei essa palavra com vocês aqui umas lives atrás, né? Olha isso. A Bíblia fala que na escolha aqui, né, dos presbíteros da igreja, dos diáconos, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que serviriam as mesas, né? Aqueles que trabalhariam como obreiros na obra que é o que vale a hoje. Todos eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ainda, Atos capítulo 7, lá no versículo de número 55. Atos 7, versículo 55 diz assim, ó: então Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha isso, gente. Várias vezes na Bíblia, a Bíblia enfatiza que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, as pessoas, que o apóstolo Pedro ficou cheio do Espírito Santo, que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. É possível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não estar cheia? Sim. A pessoa tem que se encher do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, governa aquela pessoa profundamente. Eu vou chegar nessa passagem com você, tá? Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Abra lá comigo, ó. 1 Coríntios, lá no capítulo 12. Eu vou ler com vocês o versículo 13. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá. Lembrando que nós estamos no estudo sobre as 3 plenitudes, e a primeira é a plenitude do Espírito Santo, tá? Ó, 1 Coríntios 12, 13 diz assim, ó: pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Olha isso. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo estava fazendo essa declaração: a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Guarda bem isso. Guarda bem isso. Nós, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que beber do Espírito Santo. Beber dele. Nós temos que beber do Espírito Santo, é como uma água. É sermos sedentos, desejando aquela água que vem saciar a nossa sede. E como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? O Senhor Jesus vai falar isso para nós aqui agora. Eu vou ler com você uma outra palavra aqui que tem uma direção aqui, e depois eu venho com vocês nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas guarda bem isso. A todos nós foi dados a beber de um só Espírito. Entenda bem isso. Todos nós já enchemos a nossa barriga de água. Todos nós. Todos nós temos que beber água todos os dias. Sermos cheios do Espírito é bebermos do Espírito Santo. E você vai ter a compreensão plena de como isso acontece, né? Vai lá comigo, guarda bem essa palavra, tá? Ainda só o finalzinho do versículo 13, ó. 1 Coríntios 12, 13. E a todos nós foi dado
a beber de um só Espírito. Igreja, nós temos que beber do Espírito Santo, não nos embriagar com o vinho desse mundo, na maldade, na violência, na perversidade do homem e na malignidade do inferno, dos demônios. Nós temos que beber do Espírito é como beber uma água. Se embriagar com o vinho que há nesse mundo é beber de uma água suja, de uma água contaminada, tudo aquilo que o homem produz de maldade e aquilo que o inferno produz. Nós temos que beber do Espírito, beber de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é puro, entrar num estado de consagração. Consagração significa dedicação, mas não consagração momentânea. Eu vou ficar uma semana orando e jejuando, lendo a Bíblia, depois eu desando de novo, não. Isso é um estado de vida, né? Continuamente, né? Guarda bem isso. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Abra a tua Bíblia comigo, Colossenses, capítulo de número 3. Vai lá comigo, Colossenses, como que eu sou cheio do Espírito Santo? Colossenses 3. Como que eu fico cheio do Espírito Santo? Colossenses 3, lá no versículo 16. A Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Jesus tem que habitar em nós. O Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus, na parábola do semeador, que há um tipo de pessoa que a palavra cai no coração dela, que é um tipo de terra, que a palavra cai, mas não tem raiz profunda, e vindo, aliás, é semeado em meio em pedras, né? Que a palavra não tem raiz profunda, a pessoa recebe a palavra logo com alegria, está lá em Mateus, na parábola do semeador, capítulo 13, dali para frente. Você vai ver que Jesus fala que o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que cai a palavra no coração dela, ela recebe logo com alegria, mas Jesus fala que não tem raiz profunda, e vindo a perseguição ou a angústia por causa da palavra, a pessoa logo se escandaliza. Uma coisa é receber a palavra com alegria, outra coisa é a palavra habitar em você. A Bíblia fala, habite ricamente. Ou seja, a palavra tem que ter raiz profunda em nós, para que ela habite em nós, para que as angústias, os problemas da vida não venham arrancar a palavra de nós. Quando a Bíblia fala habite, ser cheio do Espírito Santo começa quando a palavra habita em nós, ricamente. Ou seja, a alegria que eu tenho com a palavra agora, ela não pode ser arrancada de mim se vier um problema daqui a pouco. Ou se vier uma perseguição daqui a pouco por causa da mesma palavra. Ser cheio do Espírito Santo, ter a palavra habitando dentro de você ricamente, é a palavra governando a pessoa. Governando a alma. Só que para isso ela tem que habitar, ela tem que ser permanente, ela tem que ter raiz profunda na alma da pessoa, no coração de cada um. A Bíblia fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É através da habitação da palavra em nós, governando todo o nosso ser, governando o nosso sentir, o nosso pensar, as nossas atitudes. É a partir desse momento a palavra habitando em nós ricamente. Não significa memorizar a Bíblia na cabeça, não. Significa habitar a palavra, quer dizer, eu tenho que beber do Espírito da palavra. Ou seja, eu tenho que ter prazer na palavra. Eu tenho que ter intimidade, ser cheio, ter a plenitude do Espírito Santo começa com a habitação da palavra. Você tem que entender sempre que Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o verbo. E nos foi dado a beber de um só Espírito. E o Senhor Jesus, ele vai falar isso para uma mulher aqui, para uma mulher samaritana. Ele vai fazer essa declaração para ela aqui, Abre a sua Bíblia comigo. Lá em João capítulo 4, vai lá comigo, João capítulo de número 4, vai lá. Essa palavra aqui é riquíssima para a gente ver esse respeito, João capítulo de número 4, lá a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, a Bíblia vai falar sobre a mulher samaritana, né? Eu não vou ler todo o texto com você, mas eu vou ler com você a partir do versículo 10, né? Havia uma mulher num tanque, né, recolhendo água, e o Senhor Jesus pediu água para aquela mulher, né? E ali em João 4, versículo 10, preste bem atenção, Replicou-lhe Jesus,
se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, Jesus pediu para ela, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Entenda isso bem. Aqui, Jesus pediu água para aquela mulher falou, quem é você para pedir água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. E o Senhor Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água viva. Guarda bem isso. Essa água viva é beber do mesmo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é ter a plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo vem da água viva que há em Cristo, porque só Jesus tem essa água para dar. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra, né? Ainda, versículo 11, ó. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Verso 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Olha isso. Essa mulher, ela via aquele poço que ela estava tirando a água ali, era o poço que Jacó tinha deixado para o povo. Há milhares de anos atrás, Jacó tinha deixado essa água para o povo, e aquele povo ainda bebia daquela água ali. Tinha aquele poço como uma água preciosa, só que agora tinha um outro, que era infinitamente maior do que Jacó, que tinha uma água viva. E Jesus falou para aquela mulher, quem beber dessa água que você está pegando, vai voltar a ter sede. Agora o verso 14, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Aqui representa a plenitude do Espírito Santo. A água que eu lhe der, a plenitude do Espírito Santo vem da palavra. Vem da palavra habitar ricamente em você. Nós temos que beber de uma só fonte, de um só Espírito. É do Senhor Jesus que flui o Espírito Santo, que flui a plenitude do Espírito. O Espírito Santo que é representado por essa água viva que vem do Senhor Jesus Cristo. Que vem dele essa água aqui. Essa água que brota dentro da gente, que é para nós uma água para a vida eterna. A água que nós temos que buscar em Cristo. Se sermos cheios do Espírito Santo, é quando a palavra habita ricamente em nós. Mas não memorizando na palavra, mas bebendo a palavra, bebendo. Do que adianta uma pessoa estar morrendo de sede e pular numa caixa cheia d'água, numa piscina cheia d'água? A água está por fora, não adianta nada. A água tem que beber, tem que entrar para poder matar a sede. Eu tenho que ter essa compreensão. O Senhor Jesus Cristo falou isso claramente, né? Vamos ler de novo, versículo 14, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber, eu tenho que beber do Espírito Santo, eu tenho que beber da água que há na palavra, do Espírito da verdade, que é o Espírito da palavra. Eu tenho que beber, tem que ser algo prazeroso, eu tenho que saciar a minha sede. Agora você vai lembrando que eu só vou citando as palavras que a gente já leu. Eu não posso me embriagar do vinho que há no mundo, da maldade das coisas que há no mundo, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. Eu tenho que beber de um só Espírito, do mesmo Espírito que a igreja primitiva bebeu, que vinha das palavras do Senhor Jesus Cristo, de toda a Bíblia Sagrada. Ainda, ó, João capítulo 6, lá no versículo de número 35, ó. João 6,35, diz assim, ó. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, Jesus Cristo é o verbo. Ele falou, aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. É sermos cheios do Espírito Santo. Aquele que crê em mim, aquele que crê na palavra.
Crer na palavra é beber dela. Beber da palavra é ter ela como um prazer na alma. É desejá-la. É meditar na palavra dia e noite. Habitar ricamente a palavra de Cristo em vocês, em nós, como eu já li aqui com você. É ter a palavra governando você completamente. Matando a tua velha criatura, é o cristão se entregando ao prazer espiritual de beber uma água pura, assim semelhante à água física que a gente bebe, assim tem que ser a água espiritual. O Senhor Jesus falou, aquele que vem a mim jamais terá sede. Ir até Jesus, gente, é ir até a palavra, mas não somente para buscar um socorro na hora do aperto, não, mas é ir para a palavra, assim como você vai beber água todo santo dia. Ir até Cristo é ir até a fonte da água, é ir para a palavra para beber do Espírito dela. Beber do Espírito da palavra é se entregar à meditação, é ter prazer, é quebrar a carne no jejum e na oração para que você possa beber dessa água aqui, né? Olha lá, João capítulo de número 7. João 7, lá no versículo 37. João 7, 37. Ó, se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo aí, ó. O subtítulo da minha diz assim, ó, Jesus, a fonte da água viva. Lembrando que a nossa palavra de hoje é a plenitude do Espírito Santo. Plenitude dele. Jesus Cristo é a fonte da água viva. Olhe bem o que está escrito aqui, ó. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que maravilha isso. Se alguém tem sede da alma, do Espírito de Deus, que você vai ver daqui a pouco aqui que ele vai completar. Jesus falou, venha a mim e beba. Gente, ir até Jesus é ir até a palavra. Você tem que entender que toda vez, se você quer ter a plenitude do Espírito Santo, você tem que beber da palavra. Beber. Ah, eu acredito muito em Deus, mas esse negócio de Bíblia não é comigo não. Ah, eu tenho muita fé em Deus, mas negócio de Bíblia não é comigo não. Meu Deus, que loucura isso. Se eu acredito em Deus, eu tenho que amar o Filho dele é o Verbo. Se eu amo a palavra, eu tenho que beber do Espírito da palavra, deixar o Espírito me governar, viver, andar pelo Espírito é isso. É habitar ricamente, habitar, não somente se alegrar com a palavra hoje e amanhã se esquecer dela não, é habitar permanência. A palavra só habita em alguém quando a pessoa faz questão que a palavra governe a pessoa. Ali, como Jesus falou, que eu já li aqui com você, aí de dentro da pessoa vai começar a fluir rios de águas vivas, o rio da alegria da salvação, dos prazeres espirituais que existem. Alegria, força, fé, meu Deus do céu. Quantos prazeres espirituais que tem, mas isso só acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando a pessoa busca a plenitude do Espírito. Ainda, ó, João 7,38. Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, dá uma parada aqui, vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vamos dar um parênteses aqui, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, gente. Ah, eu creio em Deus, mas eu não acredito que é assim como a Bíblia diz, não. Ah, depois eu me entendo com Deus. Ó, não vem me ensinar nada na Bíblia, não, porque depois eu me entendo com Deus. É do meu jeito. Ah, Deus sabe do meu coração. Ah, depois eu me entendo com Deus. Jesus Cristo fala assim, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Você tem que entender isso. A crença verdadeira em Jesus é como diz a Escritura, não é como eu penso. Não é como a religião me ensina, não é como as pessoas me ensinam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, vírgula, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, a crença verdadeira em Jesus, como diz a Escritura, ser governado pela palavra, morrer para o mundo, não beber mais do vinho, daqui há a dissolução, que há perda, morte, destruição do mundo, mas se encher do Espírito. Isso é crer em Jesus, como diz a Escritura. Qual é o resultado? Do seu interior fluirão rios no plural, de água viva. Rios de vida, de pureza, de santidade, de fé, de poder, de amor, de tudo que é do Espírito Santo. Do seu interior vai fluir.
Ou seja, a alegria verdadeira do cristão não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A alegria verdadeira não é quando a gente alcança o milagre, não é quando uma porta se abre, não é quando a gente é curado, não. Isso é bom, essa alegria é boa, mas não é essa alegria, não é a alegria verdadeira, não é a alegria íntima do Espírito Santo, é uma alegria de fora para dentro. E essa alegria passa. Por maior que seja a alegria de uma vitória que Deus te dê, essa alegria vai passar, tá? A única alegria que não passa é aquela alegria que Jesus falou para os discípulos. Eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. Essa alegria não tem nada a ver com milagre, não tem nada a ver com bênção, não tem nada a ver com vitória. É a alegria que Jesus prometeu aqui mesmo em João para os discípulos. Eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. Eu vos darei. É a alegria de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio dele, de ser pleno. Agora, olha o versículo 39. Desculpa, vamos ler o 38 antes. 38 e 39, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Igreja, olha isso. Isso o Senhor Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Jesus está falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Essa água viva, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Do Espírito que as pessoas haviam de receber. Como eu li para você aqui já, como eu li para você em Atos. Que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ali, todos ficaram cheios de água viva. Jesus Cristo estava falando aqui para ele, essa palavra foi antes do que eu já li para você lá em Atos. Lá em Atos eu li para você que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que Jesus Cristo lá em Lucas 4, ele estava cheio do Espírito, cheio de água viva. O apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo. Como eu já li para você aqui hoje. O Senhor Jesus falou que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva, rios no plural. E Jesus estava falando a respeito do quê? A respeito do Espírito que eles haviam de receber. Né? Vamos ler de novo aqui, ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, ele ainda não tinha voltado para o céu. Mas Jesus falou, do interior de vocês vai fluir rios de água viva. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Do interior de vocês vão fluir rios, vocês vão ficar tão cheios que vão transbordar vocês. Vai transbordar, vai fluir rios de água viva de vocês. Rios da água da vida, água viva. E isso diz respeito à plenitude do Espírito Santo. Não está falando apenas sobre o batismo com o Espírito Santo, que eu já falei sobre o batismo e sobre a... se você não viu, hoje a gente está na parte 38 do Espírito Santo hoje. Se você não viu, busca aí. Se você não está porque no Facebook eles estão apagando as lives com o tempo, tá? Aí tá tudo fixo lá no YouTube. Eu já preguei aqui sobre a habitação do Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora é sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dele, a plenitude do Espírito Santo. Sermos cheios dessa água da vida que tem que brotar dentro de cada um de nós, gente. Isso aqui é precioso demais. Há muitas promessas na Bíblia a esse respeito. Você tem que beber desse Espírito. Você tem que entender isso. Beber do Espírito da palavra. A palavra tem que ser um prazer para você. Ó, a Bíblia diz que a palavra de Deus é pão, é alimento. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é remédio, está lá em Provérbios isso. A palavra de Deus é saúde para o corpo, é remédio. A palavra de Deus é um pão, é um alimento. Você tem que entender que todo mundo, quando a gente chega no Evangelho, a gente chega todo mundo doente espiritualmente. A gente chega todo mundo doente. E quando a gente chega doente, a palavra é para nós o quê? A palavra é para nós um remédio. Você tem que entender isso. Todo mundo chega doente. Doente de pecado, enfermo na alma. Então nós temos que ir para a palavra procurando remédio para curar as nossas enfermidades da alma. Quando a Bíblia diz que Jesus tomou sobre nós as nossas enfermidades, ele não estava falando sobre doença do corpo, estava falando sobre doenças da alma. Estava falando sobre a cura da alma e a cura do espírito. Então quando a gente chega no Evangelho, primeira coisa, a palavra para nós é um remédio.
A gente tem que receber a palavra, tomar dela para nos curar. Isso vem através da obediência para a gente largar o pecado. E depois que a gente come, se alimenta do pão da palavra como remédio, ela se torna para nós um alimento. A gente tem que passar a se alimentar dela. Se alimentar dela de um tal ponto, aí entra aquela palavra, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Primeiro remédio, depois pão, alimento para a gente ficar forte, até chegar ao ponto que a palavra se torne para nós um prazer. Você tem que entender isso. O ponto que a palavra se torna para o cristão um prazer é o ponto que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, que a palavra vai governar ela. É a mesma coisa quando o corpo de uma pessoa fica doente fisicamente falando. Quando uma pessoa fica doente, ela precisa do quê? Remédio. Ela quer tomar o remédio muitas vezes? Ela não quer, mas ela força para tomar. E a segunda coisa que a pessoa tem que fazer depois que ela tomou o remédio, ela tem que comer. Mas eu não quero comer, eu estou sem apetite. A pessoa tem que comer mesmo sem querer. A mesma coisa é a palavra. Mas eu não quero obedecer, não quero largar o pecado. Você tem que tomar da palavra como um remédio. Você tem que obedecer para você ser curado. Segundo lugar, você tem que comer da palavra, comer dela. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade. É a mesma coisa. Não importa se você tem vontade, você tem que comer. Você tem que meditar nela todo santo dia, isso profundamente. Aí quando a pessoa está doente, ela toma remédio, ela come, mesmo sem querer, ela empurra a comida para dentro. Aí vai chegar uma hora que vai acontecer com ela o quê? A doença vai embora, a enfermidade vai embora, ela foi curada. Aí o que vai acontecer? O alimento que a pessoa não queria comer vai voltar a ser o quê? A ser um prazer para ela. Vai voltar a ser um prazer. Quando a pessoa está doente, aquela comida que ela mais gosta, ela nem quer ver mais, ela nem quer. Aquela comida deixou de ser um prazer para ela. Só que de tanto ela tomar remédio e comer todo dia para ficar mais forte, aí daqui a pouco aquele alimento volta a ser um prazer para aquela pessoa. Assim é fisicamente, assim também é espiritualmente. Você tem que ver espiritualmente que fase que você tá. Você tem que ver isso. Todo cristão tem que chegar num ponto que a palavra tem que ser um prazer para você. A oração tem que ser um prazer para você. Cantar um hino tem que ser um prazer na tua alma. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só que primeiro você tem que tratar das suas enfermidades. E a palavra tem que ser um remédio para você. Tem que ser um remédio. Você tem que beber, comer da palavra como um pão, comendo de um remédio. Mesmo sem querer, você tem que tomar aquele remédio. Obedecer na prática para você matar o pecado da velha criatura. E depois que você pega a palavra como um remédio, ou seja, vem a direção da palavra para consertar a tua vida. Isso que é um remédio. Vem a direção da palavra para te consertar. E depois, você tem que comer da palavra como um pão, como um alimento espiritual diário, todos os dias, para ficar forte. Mas eu não tenho vontade de meditar na Bíblia, eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo. É porque você ainda está enfermo, você ainda está doente espiritualmente. Aí quando você força, você persevera, você se empenha, aí vai chegar num ponto que a palavra vai ser para você um prazer. A vida espiritual para você vai ser um prazer. Igreja, vida espiritual não é ficar indo para a igreja ou ficar orando para resolver problemas. Isso é vida de escravidão. Isso é vida de escravo. Isso é vida de quem ainda não está liberto. Daqui a pouquinho, hoje a gente está em dezembro, né? 2 de dezembro, hoje é dia 10 de dezembro de 2025. Daqui a pouco vai começar 2026. E infelizmente um monte de gente vai começar 2026 e vai continuar naquela vida de escravo. Indo para a igreja ou só fazendo oração penosamente. Só para resolver problema. É só problema. Que perturbação é essa terrível? Vida de escravo. A pessoa não tem prazer. A pessoa não tem para ela, vive enferma espiritualmente. Chega na igreja, 5 minutos de oração, a pessoa já está sentada na cadeira. Está enferma, está doente. A pessoa está pesada. Fecha o olho para orar. A pessoa está de olho aberto. São pessoas enfermas. Tudo que aí a pessoa fica reparando em tudo. O obreiro anda, a pessoa passa um carro na rua, a pessoa olha para trás. O pastor se mexe, a pessoa olha. A pessoa, aí 5 minutos de oração, a pessoa está morta, sentada na cadeira morta. A pessoa está enferma, está doente. Ela não entendeu. Uma pessoa saudável espiritualmente, a vida espiritual para ela é um prazer. É um prazer. Quem é escravo ainda do vinho do mundo, fica indo para a igreja só para resolver problemas. É um problema atrás do outro, misericórdia, é uma perturbação. A oração para essas pessoas é só para pedir coisa. A palavra para essas pessoas desculpa o termo, é um saco, a pessoa não suporta. É um peso. A pessoa pega a Bíblia para ler 2 minutos, fica toda agoniada, a barriga ronca, começa a dar um monte de coisa. A pessoa fecha e vai comer, vai para frente da televisão.
Por quê? Porque a pessoa está enferma ainda, ela está enferma. A alma dela está enferma, ela não foi curada ainda da alma dela. Ela não deixou Jesus levar as enfermidades da alma dela ainda. Ela não largou o pecado, ela não largou o erro. Ela não deixou as coisas erradas e ela não passou a fazer o que a Bíblia manda ela fazer para ela poder ser curada. Você tem que entender isso, gente. A Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. Quando a pessoa está doente, ela vai para o médico não dá uma receita. Olha, toma esse remédio aqui tantas vezes por dia, por tantos dias. E fala, ó, come bem, se alimenta. Olha a receita. Toma um remédio por um período e come bem. Aí daqui a pouco a pessoa vai voltar a ter prazer na vida, porque a doença dela foi embora. Espiritualmente é a mesma coisa. Todo mundo chega no evangelho doente, enfermo da alma. O pecado adoece a gente, o pecado mata espiritualmente. A gente chega enfermo, pesado, angustiado, agoniado. A gente chega na carne, a carne não tem comunhão com o espírito. Não tem comunhão com o espírito da palavra carne. Aí quando a pessoa ouve a palavra como um remédio, ela começa a beber desse remédio aqui, começa a obedecer ali, ela vai começar a ser curada da alma dela. E ali ela vai começar a comer da palavra como um pão, como um alimento espiritual todo dia. E vai chegar num ponto que a palavra, a vida espiritual vai ser um prazer para aquela pessoa. Você tem que ver se a palavra hoje para você é um remédio, se a palavra para você hoje já está na fase que você é um alimento para você forte todo dia, que você tem prazer nela, e você tem que ver se você já chegou naquela fase que a palavra, a oração, a comunhão, a ida para a igreja é um prazer para você. Você tem que chegar nesse ponto, que as coisas de Deus sejam um prazer para você. Ah, mas eu não vou com a cara do pregador, irmão. Quem tá são espiritualmente, não olha nem para a cara do pregador, meu irmão. Quem está saudável espiritualmente não depende do pregador, do pastor ou do padre, não depende da igreja, não. Quem está saudável espiritualmente, tudo que vem da... Se o pastor prega muito, um sermão de 1 hora, um sermão de 5 minutos, não importa. Porque quem está saudável espiritualmente bebe do mesmo jeito. Não depende do pregador. Porque já tem essa água viva dentro de si. Gente, nós precisamos, todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio dele. Vai lá, Isaías capítulo 12, Isaías capítulo de número 12, vai lá comigo. Isaías 12, lá no versículo de número 3, tá? Verso 3. Depois você pode ler toda essa palavra. Ó a promessa de Deus aqui a respeito de sermos cheios do Espírito, da plenitude do Espírito Santo. Isaías 12, 3. Diz assim, ó. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tudo no plural. Igreja, olha que maravilha isso. Primeira coisa. Vós com alegria tirareis água. Gente, a pessoa só consegue tirar água das fontes da salvação se for com alegria. Você tem que entender isso. Vós com alegria tirareis água. Eu só consigo beber do Espírito Santo quando eu me alegro dele e nele. Quando eu tenho prazer nele. Eu só consigo beber do Espírito Santo quando eu rejeito o vinho do mundo. O vinho que há dissolução. Quando eu rejeito a sujeira, a corrupção do mundo e dos homens, de tudo. Vós com alegria tirareis água. Gente, as fontes da salvação é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra. Eu só consigo tirar água espiritual daqui para minha alma se for com alegria. Eu tenho que ser com alegria. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus também, que o reino dos céus é semelhante a um que procura e negocia grandes pérolas. Aí ele, tendo encontrado uma pérola, ele vai, aí Jesus fala bem assim, ó. Transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo onde tem aquela pérola, que é o reino de Deus. Só que para eu comprar o reino todo, eu tenho, Jesus ele enfatiza, ele vai transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo onde tem aquela pérola que é o reino de Deus. Transbordante de alegria. Você só consegue beber dessa água, tirar a água das fontes da salvação se for com alegria. Tudo que o mal quer é que todo mundo fique indo para a Bíblia cansado, desanimado e cheio de amargura e cheio de problema, tá? As forças espirituais do mal, elas trabalham para isso. Porque o mal conhece essa palavra aqui, conhece. Jesus também falou, vai transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo, compra aquela pérola.
O mal sabe que você só consegue ter o reino de Deus dentro de você, ser cheio do Espírito, tirar a água dessas fontes aqui se for com alegria. Aí o que o mal faz? Quer encher a nossa vida de problema. Aí toda vez que a pessoa vai para a Bíblia, é porque ela está toda agoniada, angustiada, ou só procura a palavra quando está passando por problema. Quando não está passando por problema, se esquece da Bíblia e toca a vida dela. Você tem que entender isso, gente. Tem que ser com alegria. Eu não posso ficar lendo a Bíblia pesado a vida toda, não. Porque eu tô angustiado, porque eu tô com um problema, não. Aí aquele problema passa, aí eu largo dela de novo. Desprezo. Aí só volto para a palavra quando eu recebo uma má notícia. Essas pessoas nunca vão ter rios de água viva brotando dentro delas, nunca. Vamos ler de novo o versículo 3. Ó. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Está no plural isso aqui. Fontes da salvação. Guarda isso. Fontes da salvação. Deus, Pai, é uma fonte de salvação. Jesus Cristo é uma fonte de salvação e o Espírito Santo é uma fonte de salvação. Os três. Guarda essa palavra aqui, que eu vou chegar nela com você daqui a pouquinho. Ó. Vós tirarei água das fontes da salvação. Guarda isso que eu vou explicar algo para você daqui a pouco. Ó. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Lá no versículo de número 3. Isaías 44, 3, assim, ó. O Deus Pai, ele promete assim, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que maravilha isso. Vamos ler de novo, só até a metade. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Promessa de Deus de nos encher do Espírito Santo. De nós termos a plenitude do Espírito Santo. Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, que somos nós hoje. Derramarei o meu espírito. O meu espírito. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Deus promete lá em Joel, e o apóstolo Pedro, ele cita essa palavra que está lá em Joel: derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Os jovens terão visões, né? Os velhos os servos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Mas Deus, ele prometeu: eu derramarei do meu espírito, eu vou encher vocês. Esse derramar é dar uma fonte sem limites dentro de nós. Mas para essa fonte estar dentro da gente do Espírito Santo, primeiro eu tenho que beber desse Espírito. Eu tenho que beber dessa palavra. Lembra que eu li com você agora, lá em Isaías que eu li com você, Isaías 12, 3? Vós tirarei água das fontes da salvação. E essa fase nossa aqui do estudo é das três plenitudes. Três. Plenitude de Deus, que está em Efésios. Plenitude de Jesus, que eu também mostrei para vocês, Efésios 4, 13, se eu não me engano. E plenitude do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Sermos cheios, sermos plenos. Agora eu vou mostrar para você aqui na Bíblia algumas passagens, acho que só duas por enquanto, depois eu vou entrar mais nisso com você. Abre lá a tua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses. Abra lá comigo lá. 2 Tessalonicenses. Vai lá. Ah, pastor, é tudo a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Jesus é tudo igual. Já tá os três juntos já. Ah, o Espírito Santo e ter Jesus é tudo a mesma coisa. Né? Não, não é não, meu irmão. Não é não. Tem muita. Os três são uma fonte infinita. Lembra que eu li com você Isaías 12. Então, preste bem atenção na oração do apóstolo Paulo aqui. Ó. Preste bem atenção no que ele vai falar aqui. Ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Verso 16. Preste atenção. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus. Olha isso. Os três são um só. São. Mas como eu falei na live passada, você tem que entender quem é Deus, Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo. Você tem que entender que existe plenitude dos três para você. Existe comunhão com os três para você. Você pode conhecer os três.
A primeira plenitude é do Espírito Santo, porque Jesus subiu aos céus e ele enviou outro Consolador aqui. É através do Espírito Santo que a gente conhece Cristo. E é através de Jesus que a gente conhece o Deus Pai. E aqui o apóstolo Paulo, ele está colocando os dois aqui na oração. Se você não assistiu a primeira live sobre as três plenitudes, você deve assistir, tá? Foi aquela que a gente viu, analisou a oração do apóstolo Paulo, lá em Efésios 3, do versículo 12 ao 19, se eu não me engano. Você deve examinar essa oração como nós fizemos lá. Verso 16, ó, 2 Tessalonicenses 2,16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre o Deus Pai e sobre o Senhor Jesus Cristo. Falando o papel, um pouquinho do papel de cada um deles para nós hoje. Um pouquinho só. Falando, verso 16, ó. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou, o Deus nosso Pai que nos amou, e nos deu eterna consolação. Essa eterna consolação é a consolação das Escrituras, que é o Senhor Jesus. É a consolação do Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavra que fala, eu não vou abrir agora porque eu não vou me recordar onde está, mas você pode pesquisar no Google que diz assim, ó, pela consolação das Escrituras. Você pode jogar no Google que vai aparecer isso. Pela consolação das Escrituras. As Escrituras é Jesus. A consolação das Escrituras é a água que ela dá para o sedento. Está falando aqui que Deus, no seu amor grandioso por nós, nos consolou em Jesus Cristo, né? Pela sua consolação e boa esperança pela graça. Uma boa esperança pela graça é ter rios de água viva brotando em nós para a vida eterna, como eu já li com você aqui hoje. É a boa esperança que, independente de como você está, tem rio brotando dentro de você. E isso, igreja, tem que ser real, você tem que sentir isso. Você tem que sentir. A fé não é sentir, você tem que entender que o sentimento é o poder de Deus, é o amor do Espírito Santo, é a alegria, a paz do Espírito Santo dentro de você. Ainda, olha aqui, eu vou ler com você um versículo que o apóstolo Paulo vai citar os três aqui, ó. É 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Preste bem atenção. 2 Tessalonicenses 3, 5 diz assim, ó. Ora, o Senhor, guarda isso, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de quem? De Deus. E à constância de Cristo. Olha isso. O apóstolo Paulo coloca os três. O Senhor, entenda bem, ó, vamos ler, versículo 5. O Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus. Quem é esse o Senhor aqui? Esse o Senhor que ele está falando é o Espírito Santo. Eu vou te provar isso já já. É o Espírito Santo. Ele está falando o Senhor. Esse primeiro Senhor aqui é o Espírito Santo. Conduza o vosso coração ao amor de Deus. É o Espírito Santo que conduz o nosso coração ao amor de quem? De Deus. E a constância de Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz ao amor de Deus e a constância de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele falou sobre os três aqui em um único versículo. É muito importante você, como cristão, você examinar as Escrituras. Você vai ver que a Bíblia é riquíssima falando do Senhor, Espírito Santo, falando sobre o Deus Pai e falando sobre o Senhor Jesus, sobre o foco pregar sobre a constância de Cristo hoje. Mas você tem que entender que o Espírito Santo ele quer te conduzir à constância de quem? De Jesus. Ou seja, você vai ver isso quando eu chegar com você na plenitude de Cristo. Nós temos que ter a constância de Cristo, a constância, a mesma maturidade de Jesus. Mas quem nos conduz à plenitude de Cristo é o Espírito Santo. Vamos ler de novo aqui, ó. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Os três. Esse Senhor é o Espírito Santo. Abre comigo lá, Romanos, capítulo de número 5. Vai lá comigo. Romanos, capítulo de número 5. Deixa eu deixar marcado aqui, que talvez eu volte. Romanos, capítulo de número 5. Eu acho que o versículo 5 também, ó. Romanos 5, 5. Vai lá. Leia depois sobre a justificação aqui.
A Bíblia fala, justificados pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Olha isso, você tem que entender isso. Você tem que ter paz com Deus Pai. Para isso, você tem que ser justificado pelo Filho, que é Jesus Cristo. E você só é santificado pelo Filho se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Você tem que entender isso. Ah, é tudo a mesma coisa, eu oro de qualquer jeito, Deus em nome de Jesus, que não sei o que lá. Não, você tem que entender quem eles são, os três. Você tem que entender o ministério dos três para você, o que ele é, o que eles são para você. Eu li com você lá, o Senhor vos conduza ao amor de Deus, né? Agora, Romanos 5:5 diz assim, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, do Pai, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha isso. O amor de Deus é derramado no nosso coração. O amor do Deus Pai, tá? É derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quem derrama amor de Deus Pai no coração do homem é o Espírito Santo. É Ele quem faz isso. É Ele quem coloca o amor de Deus em nós. Jesus Cristo falou lá em João, né, que o Pai o amou, o Pai o ama. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele quer colocar o mesmo amor que o Deus Pai sente pelo Senhor Jesus. O mesmo amor ele quer colocar dentro de nós. Você tem que entender isso. Você tem que ter essa compreensão. Gente, isso aqui é rico demais, gente. Não dá para explicar isso aqui. Isso aqui é rico demais. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus por quem, em primeiro lugar? Pelo Filho, pelo Verbo, pela Palavra, pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, lá eu vou chegar nisso quando eu falar com você da plenitude de Cristo. Jesus falou assim, ó, aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha isso. Aquele que me ama, Jesus falou, aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que não guarda a minha palavra, esse não me ama. Amar a Jesus, gente, é amar a palavra, é ela habitando ricamente em você. E quando você ama a palavra, o amor de Deus é derramado dentro do seu coração pelo Espírito Santo. Essa fonte é ser cheio da plenitude do Espírito. Eu falei para vocês aqui na live passada, eu falei que as nossas palavras daqui para frente nem ia ser leite. Não é de fácil compreensão, não. Ah, pastor, tá dando um nó na minha cabeça. É exatamente, né? É um alimento sólido. Eu falei isso para você a live passada. Que o que a gente ia ver daqui para frente é um alimento sólido. É um alimento sólido. É para adulto. Não é para bebê, não é para criança espiritual. Se você não assistiu a live passada, você deve assistir. Gente, isso aqui é rico demais. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora deixa eu voltar lá. 2 Tessalonicenses 3:5. 3:5. Olha os três aqui no mesmo versículo. Vamos ler de novo. Ora, o Senhor, agora você entendeu que é o Espírito Santo aqui. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus, do Deus Pai. Olha isso. O segundo. Lembra que nós vimos na primeira live aqui sobre a família de Deus, lembra? Lembra o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 3, né, 12, né? Por quem me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo pelo nome toda a família nos céus e na terra. E essa família que Paulo tomava pelo nome para orar, era o nome do Deus Espírito Santo, pela ordem que nós vemos lá, de Jesus e do Deus Pai depois. Essa é a família. Tomo pelo nome toda a família, na terra, nos céus e na terra. Ele estava falando sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o quarto membro da família, que é a Igreja de Cristo, que é o cristão. O quarto, porque no final da intercessão, ele termina orando pela igreja, para que a igreja seja fortalecida com poder. Ele estava tomando o nome de toda a família, dos quatro aqui. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e a família, que é o cristão, que é a pessoa, para que o crente fosse cheio de poder. Se você não assistiu 2 lives atrás, você deve assistir, igreja. E isso tem que ficar claro na tua mente. Isso tem que ficar claro. Talvez isso seja novo para você, mas isso tem que ficar claro para você. Você tem que se dedicar ao amor das Escrituras. O Senhor, versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha isso. Ah, não existe 3 plenitudes. Ah, não existe não?
Está lá em Efésios, a plenitude de Deus, plenitude de Jesus e ser cheio do Espírito, que é a plenitude do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele fala sobre os três. Ele declara, ele abençoa a igreja, declarando, olha, que o Espírito Santo, o Senhor, conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à constância de Jesus. Que vocês sejam constantes igual ao Senhor Jesus foi quando ele andou aqui. Mas quem é que conduz a gente à constância de Cristo? O amor de Deus no nosso coração. Igreja, é só o amor que vai levar você a ser constante com Jesus, tá? Não é a fé não, tá? É o amor, porque o amor é maior do que a fé. Então você tem que entender isso. Quem nos conduz à constância de Cristo? O amor de Deus. E quem coloca esse amor no nosso coração, o amor de Deus, é o Senhor Espírito Santo. Você tem que entender isso. Isso tem que ser algo que tem que ser uma aplicação sua. Tem que ser uma dedicação sua. Para eu finalizar, lembra da primeira palavra que eu li com você hoje? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para terminar hoje sobre a plenitude de Cristo, tem muita coisa para se falar, tá? Muita coisa mesmo, mas depende da sua dedicação, tá? Vai lá comigo para terminar. Isaías capítulo 33. Vai lá comigo. Isaías capítulo 33. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Vamos lá. Gente. Vai lá. Eu quero ler com você, antes daqui de eu ler o principal aqui, eu quero ler com você, olha a promessa para nós hoje aqui, ó. É Isaías 33:6. 33:6, ó. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Estabilidade, igreja. A nossa vida espiritual hoje, ela tem que ser estável. Nada de altos e baixos, nada. A gente tem que alcançar a maturidade da plenitude de Cristo. Agora entenda isso, a promessa. Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação. Olha o rio de vida aqui dentro de nós. Rios de salvação dentro de nós. Abundância de salvação. Isso aqui fala sobre o rio. Isso aqui fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Abundância de salvação, abundância do quê? Sabedoria e conhecimento. Abundância. Igreja, é pra gente estar vivendo isso aqui hoje. Abundância de sabedoria, abundância de conhecimento, abundância de salvação. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Isso aqui é uma promessa riquíssima. Eu tenho meditado muito nesse versículo aqui por esses dias. Muito. Eu tenho orado muito em cima dessa palavra aqui. Senhor, eu quero isso pra mim. Eu quero. Eu tenho batido muito na porta. Todo aquele que bate na porta, a porta se abre. A porta é a palavra, é a promessa de Deus. Tem que bater nela. Eu tenho orado muito sobre essa palavra. Eu aconselho você a falar isso. Mas aonde eu queria chegar com você é aqui, ó. Isaías 33, capítulo 14. Isaías 33, 14. Quem me dera eu tivesse tempo hoje para pregar com você o capítulo todo, tá? É bom você meditar depois, tá? Olha o verso 14, ó. Os pecadores em Sião se assombram. Os pecadores em Sião se assombram e o tremor se apodera dos ímpios. Ímpio é todo aquele que resiste à palavra, que resiste o Filho, né? Que não bebe do Espírito. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas, o pavor? Olha a visão do ímpio da eternidade, o fogo devorador, chamas eternas, né? A visão deles aqui do céu. A visão do ímpio do céu aqui é chamas devoradoras, é chamas eternas, é um fogo devorador. Que a única coisa que eles conhecem é perturbação. Eles acham que a eternidade vai ser assim, né? Agora, olha a resposta. A resposta diz assim, versículo 15, ó. O que anda em justiça, mas não é o que vai habitar em chamas eternas, tá? Você vai ver qual que é a visão de Deus aqui. Essa é a visão do ímpio da eternidade. Chamas eternas, fogo devorador, né? Agora você vai ver a visão de Deus no final aqui, ó. Verso 15. O que anda em justiça, que é a prática da palavra, e fala o que é reto, guarda isso. O que anda em justiça, você quer ser cheio do Espírito Santo? Anda em justiça, na verdade, na fé da palavra, aquele que fala o que é reto, ainda,
o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa receber suborno, ou seja, aquele que não se contamina. Lembra que eu li com vocês Efésios 5,18? Não vos embriagueis com o vinho que há nesse mundo, com o vinho do mundo, né, mas enchei-vos do Espírito. Tudo isso aqui é embriaguez do mundo. Ó. O que recusa receber suborno com gesto de mão. Agora, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Igreja, olha isso. Não vos embriagueis com o vinho que há dissolução, que há ira, discórdia, raiva, maldade, que contamina a gente. A Bíblia fala que, você vai ver o final daqui a pouco aqui, a Bíblia fala que aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Olha isso. Hoje na televisão, todos os horários, mas provavelmente ali, começa ali de meio-dia, 10 horas da manhã. Esses dias mesmos era um sábado, era 10 horas da manhã, liguei a televisão para achar alguma coisa. Gente, só morte, só gente, só um matando o outro, só coisa ruim. Hoje você liga a televisão, tem um monte de programa em todos os canais, é um matando o outro, é um esquartejando, é um jogando o outro do prédio. A Bíblia diz que você quer ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, você não pode se embriagar com o vinho que há nesse mundo, você tem que tapar os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Aí fica vendo um matando o outro, aquilo ali vai enchendo você de ira, vai enchendo você de violência, de raiva. Ah, tem que matar essa pessoa também, tem que destruir ela também. Né? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Feche os olhos para não ver o mal. Igreja, não fique bebendo do vinho que há dissolução. Não fique olhando para o mal que as pessoas fazem e que o inferno faz. A Bíblia fala que aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Qual que é a recompensa dele? Versículo 16. Este habitará nas alturas. Este. Isso fala de segurança espiritual. Isso fala de estabilidade. A Bíblia fala, essa pessoa aqui, essa pessoa vai habitar nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Meu Deus do céu. As fortalezas das rochas vai ser o alto refúgio daquela pessoa. Qual é o inimigo que vai subir numa fortaleza na rocha lá em cima? A pessoa que não bebe, isso aqui é uma ligação direta com Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução. Vinho que há dissolução. Suborno, contenda, maldade, ira, tapar os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, fechar os olhos para não ver o mal, eu não quero me contaminar. A Bíblia fala assim, que tem uma palavra que fala que a gente tem que se manter incontaminado do mundo. Igreja, isso se torna um vício. Embriaguez é um vício. Tem gente que ela fica embriagada, ela assiste o dia inteiro televisão, só maldade. Só um fazendo mal pro outro. Aquela ali é embriaguez. Uma pessoa nunca vai ser cheia do Espírito Santo com os ouvidos ouvindo falar de homicídio todo dia, com os olhos vendo mal que os outros fazem todo dia. É impossível. A pessoa vai ficar cheia de ira, cheia de condenação, cheia de raiva. Vai começar a desejar o mal para todo mundo também. O Espírito Santo nunca vai encher uma pessoa dessa, nunca. Você tem que entender isso, ó. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Olha isso, o seu pão lhe será dado. Meu Deus do céu. O seu pão lhe será dado. Essa pessoa que não se contamina, que não se suja, essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, o pão dela é dado para ela. Ela não tem que ficar se matando na vida. O pão é dado. Esse pão também diz respeito à salvação do Senhor Jesus. As bênçãos de Deus. Para aquela pessoa que é pura. Aquela pessoa que é cheia do Espírito. O seu pão lhe será dado. E ainda, a recompensa. As suas águas serão certas. Meu Deus do céu. Isaías 33, 16. As suas águas serão certas. As suas águas. Saciar a sua sede, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter prazer de encher ela. As suas águas serão certas. Por quê? Porque ela recusa o suborno, recusa a maldade, recusa se corromper. Ela recusa, ela tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, ela fecha os olhos para não ver o mal. Ela não fica colocando coisa impura diante dos olhos dela. Ela luta para ter uma santidade, para poder atrair o Espírito Santo para a vida dela. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Olha o verso 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Misericórdia.
Os olhos dessa pessoa que é cheia do Espírito Santo, guarda isso, que já é a próxima plenitude. Os seus olhos virão o Rei na sua formosura. Gente, isso aqui é uma promessa para a plenitude de Cristo. É uma promessa para a próxima plenitude, que é a plenitude de Jesus. O primeiro é ser cheio do Espírito, e depois o Espírito Santo, ele quer te apresentar Jesus, que é a próxima plenitude. Isso aqui é uma promessa. 17. Os seus olhos verão o Rei na sua formosura. O Rei é Jesus. Os olhos dessa pessoa aqui vai ver Jesus Cristo na formosura dele. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu tenho que ver o Senhor Jesus. Eu tenho que ver a Deus. Mas para isso eu tenho que santificar, significa santo, significa separado, significa colocado à parte. O Senhor Jesus, quando ele orou por nós, ele ora até hoje, quando ele orou por nós ao Deus Pai, ele falou: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fez essa oração. Ele falou: Pai, separa eles, tira eles do meio daqueles que vão ser destruídos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que salva você é a palavra. O que enche você do Espírito Santo é quando a palavra habita ricamente em você. É quando você cumpre o que está duas ordens em Efésios 5,18. Primeira, não se embriague com vinho, que é a dissolução, e a segunda ordem, se enche do Espírito. Segunda ordem é se encher do Espírito Santo. Você sabe o que é pecado? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Isso aqui é tão sério. O cristão que ele não é cheio do Espírito Santo, ele já está em pecado, já está. Olha, porque às vezes você já viu ou você já pensou assim: olha, eu não entendo, eu não estou cometendo pecado nenhum, porque que eu estou mal? Eu não estou cometendo pecado nenhum. E realmente, a pessoa não está cometendo, ela não está fazendo, mas ela está pecando por omissão. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Tem muita gente que a gente atende que fala assim: eu não entendo, Deus não é comigo, eu estou mal, eu não estou cometendo pecado, não sei o que, sim. Só que a pessoa está pecando porque ela não está cumprindo. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma ordem. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu já estou em pecado. Eu já estou no erro já. O mal vai ter acesso para me arrebentar, para me oprimir espiritualmente, para me sujar depois. Por quê? Porque eu não me enchi. Então isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é uma promessa. O versículo 17, a primeira parte, é uma promessa para a plenitude de Cristo. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até o longe. Vai ver o reino de Deus. Jesus Cristo falou: aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, que dirá entrar. Nascer de novo é ser cheio do Espírito Santo também. Aí você vai ver a terra que há de longe. A terra que há de longe, você vai ver o reino de Deus. Você vai ver o reino dos céus. Lembra que eu li para você aqui no começo Estevão cheio do Espírito Santo? Lembra disso? A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, está lá em Atos, ele estava para morrer. A Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu Deus e ele viu Jesus lá em cima. Ele viu a terra de longe. Só porque ele estava morrendo sendo apedrejado, tá? E a coisa é feia. Só que ele não estava cheio de ódio, ele não estava cheio de raiva, cheio de revolta, não. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então Estevão, verso 17, os teus olhos verão o Rei na sua formosura, se cumpriu em Estevão lá, e quer se cumprir em todos nós, verão a terra que se estende até longe. Estevão, a Bíblia diz que Estevão, antes dele adormecer, porque quem morre em Cristo não morre de verdade, só adormece antes dele adormecer, está lá em Atos. Estevão viu Deus, o céu se abriu, ele viu Deus, ele viu Jesus lá. Ele viu a terra até longe para onde ele foi. Gente, isso aqui é rico demais, gente. Isso aqui é rico demais. Misericórdia. Versículo 17 já é uma promessa para a segunda plenitude, que é a plenitude de Cristo, que a gente vai começar a ver a partir da próxima live. Então, gente, não fica só com fé em Deus, não, gente. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha o prazer dele dentro de você. Tenha o prazer. O Espírito Santo é real. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem que ser cheio de justiça, limpo, lavado, sem condenação. Paz com Deus. Através de Jesus, a gente tem paz com Deus. Paz com Ele, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva até Jesus, e é o sangue de Jesus que leva a gente a ter paz com Deus. A justificação em Cristo nos dá paz para com Deus. Tudo começa com o Espírito Santo. Entendeu, gente, alguma coisa? Pelo amor de Deus, tá? Seja cheio da palavra, que a palavra habite em você ricamente em nome de Jesus, tá?
Se dedica à palavra, se dedica, ame a palavra, que aí você vai ver o prazer que Deus vai dar na tua alma. Não tem nada a ver com prazer. É muito bom receber milagre, bênção, e glória a Deus. Só que essa alegria de milagre, de bênção, ela não permanece. A única alegria que permanece é a alegria que Jesus prometeu que daria pra gente, tá? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Sermos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tem muito mais coisa que eu podia dizer a respeito disso, mas muita coisa mesmo, tá? Mas eu vou ficar só numa live com você na plenitude do Espírito Santo. E na próxima, se Deus quiser, vai ser no sábado, a gente vai ver sobre a plenitude do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Se dedica à oração, à palavra, vai se humilhar, vai buscar, vai rasgar o teu coração, repreende o inferno, não beba do vinho desse mundo. Pratica isso aqui que você leu, tá bom? Tapa os seus ouvidos, fecha os seus olhos para o mal. Não se embriaga com o vinho que há nesse mundo, mas se enche. É uma guerra, mas é prazeroso demais, tá bom? Fica o dia inteiro aí assistindo besteira pra você ver. Aí depois você pega a Bíblia para ler 5 minutos para antes de dormir. Irmão, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Fica o dia inteiro brigando, contendendo, televisão, celular, é maldade, um matando o outro, é coisa para revoltar você. Briga, contenda, confusão, depois vai orar. Esquece, vai ficar pesado, você vai ficar cheio de doença aí, ó. É a mesma coisa passar o dia inteiro bebendo a água do esgoto e depois quer beber uma água pura à noite. Mas o que adianta? Ficou o dia inteiro bebendo a água do esgoto? O que um copo de água pura vai mudar para você? Não vai mudar nada, tá? Então a água pura só tem efeito quando você não bebe durante o dia a água do esgoto. Então põe isso no seu coração, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu te agradeço pela riqueza da sua palavra. Senhor, e que cada cristão aqui, meu Pai, tenha força e determinação para beber do teu Espírito, Pai, para beber da tua palavra, e que todos sejam puros, meu Pai, incontaminados desse mundo, como diz na sua palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, porque certamente nós pecamos, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas iras do nosso coração, pelas sujeiras, meu Pai, que às vezes deixamos entrar no nosso coração. Mas limpa, Senhor, a gente nessa noite através da tua palavra. Eu te agradeço. Eu tenho certeza que essa palavra vai produzir muito resultado na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. E amém, gente, tá? Gente, Deus abençoe seu Júlio, Dona Cristina, Dona Anaildes, Jeane e quem mais esteve ou estiver aqui com a gente, tá bom? Gente, Deus abençoe, fique na paz e que você tenha toda a alegria e prazer que o Espírito Santo tem para dar para você, porque isso é real, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, gente.